Aroques, vai brigar com quem nesse mercado aí mega, super extra pesado aí de mineração, de construção civil pesada, caminhão de mais de R$ 1 milhão? Vai brigar com quem? A gente vai bater esse papo de hoje junto com o Roberto Queiroz, que vocês conhecem muito bem, e também com outro convidado que vocês já viram aqui algumas vezes, Anderson Dantas, da Ecotraining, diretor, instrutor lá, enfim, uma enciclopédia do transporte no Brasil, conhece tudo de parte técnica, e é por isso que a gente vai bater esse papo divertido hoje, né, sobre Mercedes-Benz Arocs contra a Scania Heavy Tipper, contra a Volvo FMX Max. E aí, bate com quem? Quais são as vantagens, as desvantagens entre os produtos? E vamos iniciar esse bate-papo aí. Fala, Roberto, estou vendo aí que você Tá está com certo. vontade de E aí, falar. Anderson, seja mais uma vez Saudações. bem-vindo, né, ao nosso convívio. E vamos pegar um a um, né? Ou seja, primeiro a gente pega o Arocs contra o Red Tipper e depois contra o Volvo, tá bom? E você faz aquela comparação básica, itens por itens, assim, aonde for relevante, né? Onde Sim, cada um levar vantagem. A gente sabe que num comparativo em produtos desse tipo, ninguém ganha em todos os itens, né? O cara leva vantagem em uns, em outros o concorrente sai um pouco melhor e assim vai tendo um equilíbrio. verdade. Mas vamos lá. Você quer começar alguma coisa? Em primeiro Manda lugar, bala aí. parabenizar vocês aí pela iniciativa desse comparativo. A pretensão aqui não é falar quem é melhor que o outro, mas demonstrar aqui algumas características técnicas de cada um, falar algumas curiosidades, né? E é isso. O mercado está cada vez mais exigente, caminhões mais sofisticados, cada vez mais conectados. E a gente tem que estar atento às novidades para passar aí para os nossos alunos. Afinal de contas, a gente trabalha com instrução. O instrutor é um eterno aluno, deve estar sempre atento a todas as novidades do mercado. Gustavo, É você quer isso falar aí. alguma Tá coisa? certo. Não, vamos começar então trazendo algumas características do Arox, né? Que foi um lançamento agora no final do ano de 2021 e que chamou bastante atenção, não só pelo seu preço de mercado, né? Mais R$ 1,1 milhão, e a gente sabe que esse preço vai continuar escalando, assim como toda a indústria de caminhões, porque, enfim, os commodities estão aumentando, preço do aço, de ferro, de tudo, está subindo, né? E no Brasil, onde as montadoras também exercem a maior margem de lucro delas no mundo, né? Nenhum mercado mundial se cobra tanto por um veículo como aqui no Brasil. Aliás, qualquer produto de qualquer outra indústria também vale, né? Só ver quanto que você pagaria num tênis, por exemplo, numa roupa, e compara com outros países. Mas a gente está aqui para falar de caminhão, né? O que chamou atenção, cara, de cara no Arocs foi o motor OM 460, né? Onde todo mundo ficou perguntando por que não o 471 já? Já é um produto premium, sabe? Já é um caríssimo. Esse mercado de mineração, os caras estão com dinheiro no bolso, precisando comprar, eles estão, enfim, os caras estão comprando o caminhão de mais de R$ 1 milhão e, enfim, fazendo as encomendas, né? Por que esse motor, né? A Mercedes-Benz, obviamente, deu suas explicações, mas é um motor que, apesar de toda a nova calibragem que recebeu, todas as aperfeiçoamentos, né? É um motor de 15 anos atrás. É um caminhão que ele se paga de outras formas, porque tem altíssima disponibilidade de peças e outras coisas, mas é um motor que é um pouco mais gastão do que os outros dois, né, Anderson? O que você pode falar, vai, de motor para motor, depois a gente avança para o trem de força completo? Em se tratando de motor, a escolha da Mercedes-Benz pelo OM 460 ali, é importante explicar uma coisa aos nossos telespectadores. O OM 460 é novo no nosso mercado, novo entre aspas, né? Ele veio com aquele Actros Orion, porém, já no mercado norte-americano, ele é o MBE 4000, né? Inclusive o Brasil exportava
esses motores lá para os Estados Unidos. Lá, inclusive, eles usavam a tecnologia IGR. Bom, este motor ele é uma derivação do OM457, tá? O 457 tem 128 milímetros de diâmetro dos pistões e 155 de curso, tá? O que dá os 12 litros aí. O 460 também tem os mesmos 128 milímetros de diâmetro por 166 milímetros de curso, o que lhe confere a cilindrada de 12,8 litros, que o pessoal, né, acaba arredondando para 13 litros, não é verdade? Então é aquilo que você falou, é um motor com cabeçotes individuais, sistema de injeção eletrônica PLD. PLD é uma sigla que quer dizer Pump Late Induce, que traduzindo ao bom português, bomba tubo bico. Apesar de ser um sistema de gerenciamento eletrônico, ele precisa da atuação mecânica do bico-bomba, né? Então, você tem no eixo de câmeras um ressalto que aciona a bomba. Então, não é um sistema de injeção totalmente eletrônico como o Common Rail, que está presente no OM471, né? Que é o mesmo motor DD13, que vem daquela plataforma que a Mercedes-Benz chama de HDEP, né? HDEP é uma sigla interna, Heavy Duty Engine Platform, né? Uma plataforma de motores globais aí que começa com o M470, vem para o 471, que é um 13 litros, na verdade é um 12,8, vai para o 472, que é um 15 litros, e o 473, que é um 16 litros, são os motores que nós não temos aqui no nosso mercado, mas a nossa vizinha argentina tem o 473 lá, presente em um Actros lá. É só vocês entrarem no site da Mercedes-Benz Argentina que vocês irão ver este caminhão com motor de 16 litros. Muitos irão perguntar se um motor de 16 litros seria viável aqui no Brasil. Gente, pela nossa lei da balança, infelizmente, para cavalo mecânico, eu creio que essa viabilidade ela pode ser viável um dia desde que haja um redimensionamento da capacidade do eixo dianteiro, porque senão você vai sofrer aí com a tara do caminhão, vai perder em carga líquida, tá? Voltando a falar do OM 460, eu também vejo o Brasil é um país de dimensões continentais, tá? E a Mercedes-Benz é a fabricante que tem o maior número de rede de concessionários, são mais de 200 casas espalhadas pelo Brasil. Agora vejam só, toda vez que chega uma motorização nova num determinado fabricante, a rede tem que treinar, não é verdade, seus mecânicos na fábrica. Isso gera custo, pessoal, tá? Isso gera um custo de deslocamento, isso gera um custo de mão de obra ociosa, porque esse profissional não vai estar lá na concessionária ganhando sua hora, e o custo do homem-hora numa concessionária, vocês sabem, não é tão baixo assim. Então, você tem as questões do investimento, deslocamento, estadia e o próprio custo, né, do curso na própria fábrica, porque você paga para a fábrica o curso do seu mecânico. E por ser um país aí de dimensões continentais, fica difícil dos empresários concessionários, né, num curto espaço de tempo, treinar os seus mecânicos para que eles estejam preparados para a nova motorização HDEP, para o novo motor, o M471, que tem, inclusive, muitas soluções tecnológicas, é um motor extremamente moderno. Para vocês terem uma ideia, ele consegue esses níveis de potência e de torque, são 2.600 Nm de torque a 1.100 RPM, ele não tem curva plana, tá? Nem de potência, nem de torque, mas são valores expressivos, um motor 12,8 litros, e ele consegue esses valores sem um turbo de geometria variável, né? Então ele tem um turbo de geometria fixa, tá? Ele consegue valores aí que a concorrência só conseguiria, né? Alguns caminhões de concorrência só conseguiria com um TGV, com um turbo de geometria variável. A Mercedes conseguiu isso com um turbo de geometria fixa. E qual a vantagem? Anderson, é interessante você fazer um comentário aí, porque é o seguinte, a ideia que a gente recebe da indústria é que hoje só tem a famosa curva plana, né? Quase mais que você não vê mais as curvas do motor com pico, né? É tudo o flat delas e todo mundo
fica trabalhando as vantagens dessa característica. Você pode explicar alguma coisa? Em que situação fica melhor ou o outro fica melhor? Ou o pico, ou a potência e torque em pico, ou na chamada curva plana? Se você pegar uma curva do 471, embora ele te dê ali um pico, né, de 2.600 Nm a 1.100 RPM, você vai ver que ao longo de 900 a 1.400, por exemplo, a curva ela não cai tanto. Então seria uma curva semiplana. Ele só tem aquele pico ali a 1.100 RPM, né, onde ele entrega os 2.600 Nm. Mas o 471 é um motor que, logo em marcha lenta, ele já te entrega um torque fantástico. Então, você tem aí como estar trabalhando com esse motor aí em baixas rotações aí, sem aquela queda de desempenho, né? Então, ele não aparece ali no folder, né? Só aparece aquele pico de torque ali a 1.100. Porém, se você pegar a curva que a Mercedes-Benz tem desse motor, você vai ver que de 1.100 para frente ou de 1.100 para trás, ela não cai tanto assim. Então, você não tem aquela perda, aquele medo assim, falou, puxa, será que se eu cair muita rotação aqui eu vou perder muito? Não perde tanto assim, não, tá? Agora, é assim, depois dos 1.600 RPM no 471, a curva ela começa a ter uma quedinha, né? Então, para os motoristas que estão acostumados a esticar aí até 2.000, né, 2.100 RPM, esses motores mais novos, né, você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está numa ultrapassagem, você passa ali da rotação de potência máxima, e quando você passa da rotação de potência máxima, o motor, né, ele começa a entregar menos potência, e aí você vai ter uma queda aí da pressão do turbo, e uma queda, obviamente, aí no desempenho. Então, é só o motorista ficar atento aí, né, principalmente nessas circunstâncias, tá? Mas hoje em dia, a grande maioria dos motores estão trabalhando aí em regimes de rotações mais baixos, né? Então, você tem o torque em baixas rotações praticamente em todos os concorrentes, tá? Agora, voltando a falar do Arox, né, do OM460, então a gente fica até meio assim, né? Meio fala, puxa vida, devia ter colocado o 471, mas veja, o Brasil é um mercado diferente do Chile, o Brasil é diferente de todos os mercados que nós temos aqui na América do Sul, né? Argentina, por exemplo, nós somos, como eu havia dito, país de dimensões continentais, e você treinar toda a rede de concessionários para que eles estejam preparados para o 471 num curto período de tempo é um grande desafio que eu acho que, nesse momento, a Mercedes-Benz quis deixar de fora. Tá certo. Você acha, então, que essa questão de treinamento é o principal entrave à entrada do motor novo, então? Outras Não, questões ficam com um dos, né, peso Roberto? Porque menor. o 471 também é um motor importado, não é feito aqui no Brasil, e isso iria incidir diretamente no preço final do caminhão, que já é um pouco caro, né? Então você imagina, Sim. ele é 1 milhão e quanto? 1 milhão e... 1.100.000, mais de 1.100.000. Pois é, se ele viesse com o 471, certamente ele estaria mais caro do que... Então nós teríamos essas... É lógico, né? A fábrica, ela tem lá os seus mais diversos motivos, mas eu consigo enxergar, né, a curto prazo, nesse momento eu consigo enxergar esses dois motivos. O preço final, agregado ao veículo, que é indiscutível, nós estamos com dólar nas alturas, nossa economia, não gosto muito de falar, mas está tudo dolarizado, a gente ganha em real, é um absurdo isso, né, mestre Roberto? Mas fazer o quê? Quem sou eu para falar? E no momento desse, obviamente que isso iria incidir no preço final do caminhão. E tudo que, quando você lança um veículo no mercado, tudo que você quer é competitividade, na verdade, é um preço mais acessível. E o fato da motorização ser um pouco mais antiga, um pouco mais arcaica, não tira o brio, né, dela ser robusta, confiável e até mesmo econômica, aí com as novas calibrações. E aí vamos continuar falando do trem de força, né? Esse motor aí, pessoal, ele desenvolve 510 cavalos a 1.800 rotações por minuto, tem 2.400 Nm de torque a 1.100 rotações por minuto.
tá? Então, 2.400 seria 245 metros por quilograma-força. E, para completar o trem de força, nós temos uma nova transmissão Mercedes-Benz G340/12. Vamos à sopa de letrinhas? Mercedes-Benz, o fabricante, lógico. G. A letra G, pessoal, na denominação é Getriebe, né? Getriebe. Getriebe, em alemão, significa transmissão. O número 340, você tira o último algarismo 0, separa ele de ladinho. O 0 significa que trata-se de uma transmissão overdrive. O número 34, você coloca 2 algarismos zeros à sua direita, dá o número 3.400. 3.400 é a capacidade nominal de torque de entrada da transmissão. Então, veja só, você tem uma transmissão superdimensionada para o caminhão, que propicia 2.400 Nm. Você tem uma transmissão que suporta motores de até 1.000 Nm a mais. Então, uma transmissão superdimensionada. Relação da primeira marcha, 12,79 para 1, e a relação da última, 0,78. Por que eu estou falando de relações de marcha? Porque é a partir da primeira e da última marcha que você pode chegar às RFTs, que são as relações finais de transmissão, e a partir daí você pode saber se o caminhão tem uma relação final de transmissão longa, se o caminhão tem uma relação de transmissão mais curta, e por aí vai. Tá bom? Então, são 12 marchas, sem anéis sincronizadores. Lembrando que a Power Shift já nasceu automatizada, não é verdade? Desde os primórdios lá. E um diferencial, gente, do Arox é a embreagem bidisco, tá? Então, é o único caminhão no segmento que tem embreagem aí de série, tá bom, pessoal? De série. Uma embreagem bidisco de 400 milímetros cada disco de embreagem, tá bom? Os eixos traseiros, completando a brincadeira aí, os eixos traseiros HD7 e HL7 com redução nos cubos, dispensa comentários, é um eixo traseiro reputado e muito robusto, muito utilizado, né, nas aplicações severas aí, tem uma grande fama de robustez aí em todos os seus segmentos de aplicações severas. O chassi, pessoal, o material é o LNE 60, tá? É um material mais leve, bem rígido, bem robusto, né? A suspensão tem molas, a suspensão dianteira é de molas parabólicas e a suspensão traseira também são molas parabólicas tipo bug, com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, tanto no eixo dianteiro quanto nos eixos traseiros, tá bom? E a relação de redução, pessoal, ela ficou mais curta, tá? Ela é 6,82, então nós temos aí uma coroa e pinhão 29,17, 29 dentes da coroa e 17 do pinhão, e a relação do cubo redutor 4 para 1. Isso mesmo, a Mercedes-Benz, quando você olha um eixo traseiro HL7, você não sabe que tipo de relação de redução aquele cubo pode ter, porque nós temos vários tipos de relação de redução do cubo redutor na Mercedes-Benz. Nós temos cubos 367, 343 e por aí vai. Esse é o cubo 4,0 para 1. Tá? Então, ele complementa a relação de redução da coroa e pinhão e que dá uma relação final de 6,82 para 1. Extremamente reduzido, para uma aplicação severa. E eu acho que essa relação está muito bem acertada, se levado em consideração, comparando com o Axor, por exemplo, né, que tem a relação 6,00, que é 6 para 1. Então, ficou bem mais acertado nessa condição. É só para dar uma pontuada no que ele falou no comparativo do motor, do porquê não é o 471. Outro aspecto é o custo, quer dizer, o motor não está nacionalizado ainda. Me parece que isso tem um peso enorme, né, nessa decisão da Mercedes, né? Porque você, numa estrutura em que o caminhão tem que ter uma disponibilidade absoluta, você ficar dependendo de uma eventual importação e o custo do jeito que está, essa economia ridícula atrelada ao dólar do jeito que, né, que o nosso ministro da Economia faz, né? Quer dizer, não é uma estratégia muito prática e muito econômica, né? Só isso que eu queria pontuar aí naquele assunto do porquê um motor e não o outro. Nossa, concordo, é o custo. É aquilo que eu havia também falado, né, das duas possibilidades que a gente acha. O custo
infelizmente, né, é inviável, né? Principalmente nesse momento aí, que você tem um veículo aí com, já é um pouco caro, né? Então você aumentaria aí o preço final e deixaria ele menos competitivo. Agora vamos falar do, escolham o primeiro concorrente para a gente falar um pouquinho. O RevTipper Scania da Heavy Scania, Tipper, né? vamos falar do Vamos de Heavy RevTipper? Tipper, depois a gente fala do Volvo. Então, pessoal, o RevTipper, falando de Scania, a gente sabe que a Scania, ela sempre primou pela ergonomia, né? Então, desde os primórdios lá, dos primeiros caminhões, a Scania sempre teve um departamento voltado para o estudo da ergonomia. Ergonomia como o motorista, né? Ele se posiciona no seu posto de trabalho. Em termos de ergonomia, me perdoe, vai ter várias opiniões, muitas pessoas serão contra a minha colocação. Mas, em termos de ergonomia, o Scania ainda é, na minha humilde opinião, já trabalhei com vários tipos de caminhões, na minha humilde opinião, o caminhão que oferece a melhor ergonomia, é o caminhão que mais trata bem o motorista, tá? Então, nós temos aí o peso da ergonomia. Então, o motora, né, no final das contas, ele vai chegar no patrão e falar, compra Scania e tal, não sei o quê. Apesar que tem motoristas que gostam de outras marcas também. Mas aquele que tem aquele tino, né, aquele feeling, que sabe assim, dá valor aqui ao estudo ergonômico de uma cabine ali, ele vai dar valor ao Scania. Então, o Heavy Tipper sai na frente nesse quesito ergonomia, tá? Vamos falar aqui, nós não falamos da CMT do Mercedão, né? O Arox, o Mercedão lá, tá com a CMT de quanto? Né? Então, nós não falamos, eu vou até dar uma olhadinha aqui rapidinho para a gente num CMT de 120 ou 150 toneladas, né? O Heavy Tipper tem uma CMT de 210, não é verdade? E o Heavy Tipper também está saindo com os novos eixos traseiros RBP 900 e RP 900, uma nova geração de eixos trativos com redução nos cubos, mais robustos, com mais capacidade de carga vertical, e que propicia ao Heavy Tipper uma CMT de 210 toneladas. Gente, na aplicação de mineração, a questão de CMT, ela não se faz, não tem muita utilização, porque você não vai tracionar nada, então é aquilo que vai em cima do caminhão. O que você tem que ter? Um chassi robusto, um eixo traseiro que suporte muita carga, nesse quesito aí o Arox, 20 toneladas de carga vertical para cada eixo. Então, são situações aí, isso pesa a favor do Arox, obviamente, né? Então, às vezes as pessoas olham na CMT, gente, CMT, em mineração, é uma coisa que você, né, às vezes você não vai usar aquilo. E eu vou dar um exemplo aqui. O RevTipper, né, nós temos agora a nova transmissão G33CM da Scania, uma transmissão, uma nova geração de transmissões, inclusive no meu canal tem um vídeo falando sobre elas. É uma transmissão que ela está com uma gama, né, uma gama de reduções assim bem interessantes. Você tem uma primeira trator com a relação de 20,81 para 1. 20,81 para 1. Tá? Então, para vocês terem... é bem reduzida, porque assim, os caminhões que utilizavam a caixa GRSO, a relação da CL, a Crowler Low, é 13,28 para 1. Né? A GRS normal é 16,41 para 1. Estamos falando de uma relação de uma marcha C, da marcha Crowler, de 20,81 para 1. Tá bom? A primeira, para vocês terem uma ideia, a primeira é 16,16 para 1. Ou seja, a primeira já é praticamente a primeira trator. Mais forte que a primeira trator da transmissão GRSO, para vocês terem uma ideia. E a última marcha, né, pessoal, ela é overdrive, tá? É 0,78 para 1. Então ficou bem interessante o novo escalonamento aí da nova transmissão G33CM. Né? E quando você tem uma marcha bem reduzida, isso significa maior capacidade de partida em rampa, né? Partidas em rampa com menos desgaste de embreagem, né? Isso também vai incidir lá na frente na CMT, capacidade de subida, uma série de coisas, tá? Então ficou bem interessante essa nova transmissão G33CM. E a motorização Scania, né? Você pega um Scania, por exemplo, com 500 cavalos, né? Você tem no Scania 500 aí 2.550 Nm de torque,
de 1.000 a 1.300 rotações por minuto. E o Scania 540, 2.700 Nm de torque, né? Então, assim, em termos de torque, né, os motores Scania, eles são muito bons, né? Todo mundo sabe que o Scania tem muito torque embaixo, isso não é de hoje, já é de muito tempo atrás, né? E o Heavy Tipper também teve outras melhorias, né, na árvore de transmissão, que a gente chama como eixo cardan, enfim, né, algumas melhorias. A cabine ficou bacana, né, ficou bem bonita, apesar que eu prefiro o design da cabine anterior, tá? É gosto, mas enfim, tá bom? Uma coisa que eu não achei bacana foi a Scania ter tirado a área verde do ponta-giros, eu não gostei disso, não achei legal, tá? E eles tiraram também a pressão do turbo, né? Então, achei uma coisa bacana. Mas, né, sigamos em frente para ver o que acontece. É um caminhão bem competitivo e eu acho que a briga vai ser feia aí nos próximos meses aí, em relação a essa briga do Arox, né, com o Heavy Tipper. Boa, então chegou a hora de falar, né, do FMX Max da Volvo. O que você Ei, pode. Opa! rapaz, E agora? o A roda vai FMX, pegar. o FMX Max, ele, em termos de conjunto, é um dos caminhões assim mais modernos que nós temos no mercado, é um caminhão reputado em todos os mercados que ele atua. É lógico, não é um caminhão barato, mas ele tem características bem interessantes, né? Desses três modelos, é o único que tem a curva de potência plana, a curva de torque também é plana, mas eu vou falar de números aqui. Você pega o 460, por exemplo. Ele tem 460 cavalos disponíveis a 1.400 RPM já. Então, ou seja, o motorista, ele não precisa ir ele não precisa sair da área verde, olha que fantástico, né? Ele não precisa sair da área verde para ter a cavalaria toda disponível para ele. Então, logo nas 1.400 rotações por minuto, ele já tem os 460 cavalos disponíveis para ele ali, tá? O torque máximo do 460, 2.300 Nm, de 1.000 a 1.400 RPM. Olha que coisa, olha que paradoxo, né? No final da curva de torque máximo, você já está com a potência máxima disponível para você. Agora, tem que ter um discernimento operacional, porque na engenharia nem tudo são flores, tá, pessoal? Quando você tem potência, na engenharia tem um termo para calcular o consumo de um motor, a plena carga, chamado grama quilowatt-hora. Então, quanto mais potência você entrega, maior consumo de combustível. Então, obviamente que tem que haver um discernimento aí no uso da potência, certo? Então, ele entrega, assim, a performance lá nas baixas rotações, mas tem que haver um discernimento operacional para que o motorista não desperdice combustível com rotações, né, muito próximo do final do setor verde. Interessante, não? O 500, por exemplo, ele entrega os 500 cavalos de 1.400 a 1.900 RPM, tá? E o torque máximo, 2.500 Nm, estão disponíveis de 1.050 a 1.400 RPM. Também uma curva de torque e potência plana. E agora chegaremos no mais potente, né? Que é o 540, tá, pessoal? Ele entrega os 540 cavalos de 1.450 a 1.900 e o torque máximo de 2.600 Nm de 1.050 a 1.450 rotações por minuto, né? Então, curvas de torque e potência planas, muito bacana. O motor D13 é um motor 12,8 litros, tá, pessoal? Todo mundo já conhece. E aí você tem o freio motor VEB com 510 cavalos de potência de frenagem. Ah, eu não falei a potência de frenagem do Arox. Ah, legal, né? Pessoal, curiosamente, no Actros Orion, a potência de frenagem é de 340 cavalos, tá? O top brake do Actros Orion tem 340 cavalos de potência de frenagem, menos que o Axle. Então, não sei por que a Mercedes quis deixar a potência de frenagem pouco menor do que o 457. Porém, no novo Actros e no Arox, eles aumentaram a potência de frenagem para 387 cavalos de potência de frenagem a 2.300 rotações por minuto, tá bom? Não chega a ser um VEB 410 disponível nos FMX 460, não chega a ser um VEB 510 disponíveis no 500 e no 540, tá? Mas o 471 promete, né, 560 cavalos de potência de frenagem.
Rapaz, a briga vai ser feia quando esse motor chegar por aí. Mas você tem a opção do retarder Voigt R115HV no Arox, tá? Com 3.500 Nm de potência de frenagem. Tá bom? Lembrando que o retarder é opcional no Volvo, e no caso do Volvo tem 3.250 Nm de potência não, de torque de frenagem, tá? Quando a gente fala de newtonmetros, é torque de frenagem. Então, perdoe-me aí a expressão. Voltando, o Arox, né, o Voigt R115HV, 3.500 Nm de torque de frenagem. E falando, já que eu não falei do Heavy Tipper, né, a transmissão G33CM, ela pode vir equipada com o retarder Scania R e o 4700D. Esse é a maior potência de retarder que nós temos no mercado brasileiro, tá? E D é que ele desacopla quando você está com retarder na posição 0, onde você não tem aquelas perdas por atrito na transmissão, tá bom? Então, falei aí dos retarders disponíveis aí. Agora, desculpa, né? É o 4100D, tá? É o 4100D e o 4700D. Bom, 4100D, que era o retarder que a Scania já usava, né? Na transmissão GRS 900 e GRSO, 4100D, e agora disponível no G33CM, a versão 4700D, tá bom, pessoal? 4.700 Nm de torque de frenagem. Então, a transmissão G33CM é aquela que oferta, né, um retarder com a maior torque de frenagem do nosso mercado. Vamos ver até quando, né, essa briga vai continuar aí. Vamos ver se alguém lança um retarder mais potente aí no mercado. Transmissão. Vamos falar da transmissão do FMX Max, né? Ele pode vir com a AT2612F, tá bom, pessoal? A AT2612F todo mundo conhece, é a iShift, já está em sua 6ª geração. A primeira marcha tem uma relação de 14,94:1 e a última marcha é 1:1. É uma transmissão direct drive. Aí você tem a opção da T2612F mais um módulo chamado ASO, que fica entre a embreagem e a caixa de câmbio. Esse módulo ASO, no modelo ULC, quer dizer Ultra Low Crawler, tá? Ele vai propiciar 2 marchas super reduzidas à transmissão 2612F. Então, você vai ter uma C1 com a relação de 32,04:1 e uma C2 com a relação de 19,38:1. Então, você tem 2 C. C1, que é a crawler ultra reduzida, e a C2, que é a crawler que seria uma crawler simples, tá? E você pode ter também a ATO. ATO seria a overdrive, né, a versão overdrive da transmissão 2612F. Você tem a ATO 2612F, mais o módulo ASO na versão C. Na versão C, ele só vai te propiciar apenas uma crawler, tá certo? Vai ter uma relação de redução de 17,54:1, e a última marcha, por tratar-se de uma overdrive, né, pessoal, é 0,78:1. Então, veja só, a mesma transmissão, né, você tem na AT2612F uma versão com 2 super reduzidas, e na ATO você tem uma versão com a crawler, né? Então, veja que infinidade de possibilidades você tem aí no FMX Max. Está com o novo eixo traseiro RTH 3815, tá bom? E na sua versão aí mais reduzida, ele pode chegar com uma relação diferencial 7,22:1. Então, olha só quantas possibilidades você tem aí na hora de configurar o seu FMX Max. Lembrando que a CMT, dependendo da configuração de transmissão e eixo traseiro, pode ser de 150 a 225 toneladas. Eu gostaria que você destacasse, por exemplo, se considerando os três modelos, né, as 3 marcas, tá certo? Qual é o principal recurso ou característica de cada um deles? O que é que mais te agrada
nos caminhões. Você mencionou a questão da ergonomia do Scania. Bom, não sei se ela é uma coisa notável, mas não sei se é a principal característica, na sua opinião. Pega os três e me explica o que que você vê de melhor em cada um deles. Olha, sinceramente falando, então vamos lá. O que eu vejo de positivo no Arox, né? Apesar da motorização do AM460 ser a motorização mais arcaica de todas, eu enxergo ali, né, um custo de manutenção talvez um pouco mais baixo. Isso pode atrair um pouco mais o cliente. Uma coisa que me agrada também no Arox é a capacidade vertical, né, de carga, de 20 toneladas de cada diferencial, a própria robustez dos eixos traseiros HD7 e HL7, não que os outros não sejam, obviamente que são também. A embreagem bidisco de série, né, então nós temos aí 2 discos de 400 milímetros de série, né, neste caminhão. E agradou também o painel. Olha, vou ser sincero para vocês, o painel, eu prefiro, o pessoal vai me chamar de antiquado e tudo mais, mas eu prefiro o painel analógico que está presente no Arox do que o painel touch que está presente no novo Actros, tá? Eu me sinto mais familiarizado com esse tipo de painel. Não que ele não seja moderno, ele é moderno, tem um computador de bordo, muito bacana pra caramba, mas assim, eu prefiro esse tipo de painel do que... É belíssimo, né? A tela touch, você configura várias coisas, é muito bacana. Mas em termos de funcionalidade, eu prefiro o painel do Arox em relação ao novo Actros, tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado, o Arox, por exemplo, é a bitola, né? A bitola traseira dos três é o que tem a menor bitola traseira. Então, o motorista tem que tomar um pouco de cuidado ao passar por desníveis com o caminhão carregado, devido ao centro de gravidade, aquela coisa toda. Tá? Então, esses são os pontos aí que eu acho que se sobressai, né, no Arox. E é aquela coisa, né? Dependendo de onde você está, você tem a maior rede de concessionários, né? De todas as três marcas, a Mercedes é a que tem maior número de casas. Então, isso pode ser um fator decisivo na compra, dependendo de onde você vai atuar com esses caminhões. Não, eu ia perguntar o seguinte, eu queria que ele me dissesse, não para mim, para nós, né, aqui, qual é a principal característica do Volvo, O para Volvo. ele, né? O Volvo é É. aquela pegada que eu havia dito, né? De que o motorista não precisa sair da área verde para ter a potência máxima disponível ali para ele. O próprio freio motor, que é o mais potente dos três, tá? Então é uma coisa assim muito positiva, ok? Uma coisa que a gente não pode deixar de lado, a iShift com essas três opções. Lembrando que a transmissão iShift ela tem vários pacotes de software, tá bom? Quando você vai comprar o seu caminhão Volvo, você tem o pacote HD, que é o pacote Heavy Duty, indicado para cargas indivisíveis, o pacote TPCOM, que é para construção civil, enfim, o pacote de software rodoviário para quando você vai a uma aplicação rodoviária. E a iShift também é uma transmissão que já nasceu automatizada, não é verdade? Não tem anéis sincronizadores também, enfim. Então, é um ponto, assim, é uma característica muito positiva, né? Ter uma das transmissões mais modernas do mundo ali no FMX Max, tá? Os novos eixos traseiros, né? O RTH 3815, que provavelmente dispensa comentários devido à robustez. As árvores de transmissão também muito robustas. Já acho que em termos de robustez os três estão bem equiparados. Tá? A cabine do FMX ela é bem parrudona mesmo. Você olha assim, você fala, puxa, cara, que negócio assim. Você vai para a guerra com um caminhão desse, né? Você vê que assim como o Arcos também ficou com ar de, né? Até o Heavy Tipper, então, esses caminhões aí com essas novas cabines voltadas para esse segmento, eles ficaram bem robustos mesmo, né? Bem bacana. E assim, o Volvo, essa característica de curva de torque e potência plana é um dos grandes diferenciais aí de todos esses três aí, porque ele é o único que tem a curva de potência plana também, tá? Então, é aquele negócio, o motorista não precisa sair da área verde para ter a potência máxima disponível, e isso, operacionalmente falando, é simplesmente fantástico, muito bom. E o Heavy Tipper, a questão ali da ergonomia,
do torque em baixas rotações, que sempre foi uma excelência aí no Scania, né? E agora, com os novos eixos traseiros RBP 900 e RP 900, a gente espera que realmente a briga seja uma briga de titãs, né? Agora, levando-se em consideração aí a CMT, né, a CMT maior de todos os três esse posto vai ficar com FMX Max com a CMT de 225 toneladas. Agora, vocês querem me perguntar, eu vou responder. Se fosse para escolher um para trabalhar, não precisa falar. Precisa? Você quer que eu fale? Pô, você levantou a lebre e agora está todo mundo querendo saber, não só a gente, mas o público inteiro. Eu acho que está na cara. Se fosse para eu trabalhar, obviamente, que eu prezo pelas questões ergonômicas, né? E eu ficaria com o RevTiper. Estou falando. Tá certo. Isso aí. Respondeu. Não, seja o melhor de todos, tá? Tá respondido. Então, assim, nós colocamos aqui características de cada um. São excelentes produtos, né? E, obviamente, que a escolha fica a cargo de cada um. Né? Até mesmo porque eu tenho um grande carinho pela Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz fez parte da minha vida. O primeiro cavalo mecânico que eu dirigi foi uma 1934. Então, assim, eu tenho um grande carinho pela Mercedes, que isso fica bem claro. Eu andei muito de ônibus Mercedes na minha infância. Então, cara, é fogo, né? A gente tem DNA, tem diesel na alma, a gente gosta de todas as marcas. É isso tá aí. Certo, cara. E o que é interessante a gente falar é que a gente está num ano crucial para a indústria brasileira, né, de caminhões, porque esse ano vai ser apresentada a nova geração de motores Euro 6. Vai começar a ser produzido e comercializado a partir de 23, ou seja, do ano que vem, mas esse ano a gente já deve ter as primeiras apresentações. Vai ser uma das Fenatrans, uma das mais importantes de todos os tempos. E o que é mais interessante é que, diferente do que foi a mudança do Euro 3 para o Euro 5, não se trata só de calibração do motor, de mudança de software, coisa assim. A gente está falando de um motor com muita eletrônica embarcada, muitos sistemas de condução semi-autônoma. Tá? Aquilo que a gente vem falando sempre, explicando para vocês dos níveis de automação da SAE, né, que são 5 níveis, a gente já começa a chegar perto ali do nível 3. Então, com assistência de frenagem de emergência, né, assistência de partida em rampa, vários desses sistemas a gente já conhece, já vê em caminhões, em automóveis, mas agora ele começa a ficar mais presente nos produtos, não somente naqueles extra pesados, top de linha, mas agora ele vai começar a ficar mais presente de forma homogênea na indústria. Então, isso é absolutamente importante a gente falar, porque vai vir muita coisa nova, muita mudança, e tudo que a gente conhece hoje, a gente vai ter que reaprender com o Euro 6, os preços vão mexer, vão ficar de 20% a 30% ainda mais caros, 20% a 30%, então se a gente está falando de caminhões de R$1 milhão, então você coloca no mínimo mais 200, 300 conto em cima disso, sabe? 1 milhão e 100, 1 milhão, enfim, dependendo da marca. Enfim, sabe, se a gente está vendo veículos de entrada como o Daily, Transit, Mercedes, né, a Sprinter, sabe, largando de 200 mil, vai ficar tudo mais complexo. Aliás, a Transit, que já chegou com o Euro 6, já está liberando os 300. Eles não falam o preço, né, mas a gente já sabe, porque produto absolutamente top de linha, com uma série de tecnologias embarcadas, e considerando já essa diferença de preço, já dá para falar que é um veículo em torno de R$300 mil. E eu não sei onde isso vai parar, né? A gente já viu bolhas em diversos segmentos aí, bolha imobiliária, bolha disso, bolha daquilo. Uma hora acho que vai ter uma bolha dos veículos, dos caminhões aqui no Brasil, mas isso é outra história. Era só para falar que realmente vai ter essa mudança de geração, e que isso vai impactar demais em termos de tecnologia, de preço, de sistemas. A gente vai ter que reaprender muita coisa com os novos motores Euro 6. Quer completar alguma coisa, Roberto? Olha, não era isso daí, porque a gente está com 45 minutos de conversa aqui, de bate-papo de primeira linha,
né? Pois é, a gente tenta Então, combinar, vamos fazer no máximo 15, 20, mas a conversa é tão boa que a gente nem vê o tempo passar. quando tem, a hora que o entrevistado tem o que dizer, fica difícil você cortar e acabar com a. Não, né? Deixa falar que eu acho que é melhor para todo mundo, a gente ouve, aprende coisas e é por aí, né? Anderson, Bacana. Quando a gente tem fala aí Considerações alguma. finais. É, considerações finais, gente, muito obrigado. Estou aí com os dois melhores jornalistas do setor, meu grande mestre Roberto, que eu sigo desde quando tenho 10 anos de idade. Minha primeira revista, Carga e Transporte, que eu comprei em 84, nunca esqueço. Desde lá para cá, muita coisa do que eu sei foi lendo suas publicações. Muito obrigado por tudo. Gratidão profunda, né? Por tudo isso, por toda essa trajetória. Se não fosse o mestre Roberto, eu não saberia metade das fichas técnicas que eu sei hoje. Então, a gente tem que ter a humildade e a gratidão de reconhecer isso. Duas feras, para mim, é uma grande honra estar com vocês. Isso aí, meu obrigado. amigo, um grande abraço. Prazer Um é abraço. nosso. E, pessoal, a gente está se despedindo, mas pedindo o apoio de vocês, né? Compartilhe esse vídeo com todo mundo, manda até para os grupos de família, tá? A gente precisa do seu apoio. Clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado, porque sempre está rolando muita novidade aqui no canal MTED e também no canal Anderson Dantas Ecotraining. Ou seja, se você está no MTED, corre para lá, se inscreve, porque tem muito vídeo bom, ele traz muita curiosidade, muito conhecimento técnico, né? Seja de caminhão, de sistemas, enfim, é um perfil bastante diferente do nosso, mas muito técnico, muito enriquecedor. E se você está acompanhando a gente no canal do Anderson Dantas Ecotraining, cola aqui no MTED, que a gente está sempre trazendo as principais novidades do transporte e também algumas curiosidades, histórias, enfim, documentários, e a gente está sempre com novidades diárias por aqui. Pessoal, grande abraço, beijo do gordo, falou!